Boa noite, professor Luiz Fernando Guedes Pinto. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, um prazer conversar com vocês também. O senhor está dispensado, viu? Tá bom. Então tá bom. Ficamos sem o senhor. Professor, a COP26, depois de 12 dias, terminou na sexta-feira em Glasgow, na Escócia. Discursos acalorados, mas de concreto, professor, o que nós podemos esperar das decisões tidas lá em Glasgow? Olha, a gente tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Copo meio cheio, meio vazio. O copo cheio é que alguns líderes e presidentes importantes realmente mostraram um compromisso e uma ambição climática, com discursos mais avançados do que no passado. Alguns acordos importantes foram estabelecidos, um novo acordo para o desmatamento acabar, e mais de 100 países aderiram, um acordo que mais de 90 países assinaram para a gente diminuir as emissões do metano, que também é um gás muito potente de efeito estufa, mas o copo vazio é que se a gente juntar todos os acordos e o que tem de compromisso dos países, ainda é insuficiente para a gente chegar num futuro climático seguro. O que a gente tem hoje na mesa ultrapassa 1,5 graus, ultrapassa os 2 graus que a gente precisa alcançar para não ter um futuro climático catastrófico na Terra até o final do século XXI. Então, por um lado, houve um reconhecimento cada vez maior do aquecimento global, mas na prática, os compromissos que a gente tem assinados no papel de cada um dos países, se a gente juntar tudo, a conta não fecha e, infelizmente, a gente vai passar do limiar de aquecimento global seguro para o planeta. Professor, queria falar um pouco da participação do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Alguns momentos, né? Vou citar dois especificamente. O primeiro, que ele foi muito lá para tentar um acordo financeiro, por assim dizer, mas não reconheceu publicamente seu discurso, o desmatamento crescente no Brasil. Esse foi um primeiro momento, ainda na semana passada. E nessa semana, a frase que ele soltou dizendo que aonde há floresta, há pobreza. Quando ele estava tentando ali apresentar justamente o plano do Floresta Mais. Qual que é a avaliação? Como sai o Brasil representado por esse ministro do Meio Ambiente? Eu citei esses dois momentos, né, mas sei que tiveram mais depois da COP26, politicamente falando. Olha, infelizmente o Brasil não é mais um país líder, protagonista, que liderava a questão climática e ambiental no mundo. E a gente sai dessa COP aí com essa imagem ainda pior, com uma reputação ainda pior. Primeiro, o nosso presidente não foi à COP, né? E o que tem um significado muito grande dele não estar lá politicamente mostrando a cara para o mundo, inclusive porque não foi vacinado em uma das razões para isso. Então, e foi representado pelo ministro, enquanto a gente tinha lá o Biden, tinha a Angela Merkel, tinha vários países, presidentes do mundo, né? O próprio Obama estava lá. Então a ausência do presidente já é um sinal que compromete a nossa credibilidade. A postura do Brasil, de maneira geral, ela foi reativa, a gente foi cedendo, mas acabamos sim assinando os principais acordos e compromissos, mas numa postura reativa. A gente costumava ter uma postura proativa, de ambição climática, de poder dar uma contribuição grande para o enfrentamento da mudança climática, e a gente acabou cedendo, reagindo, não vendo uma oportunidade e muito menos sendo um líder e tendo dados e ações concretas para embasar o que a gente assinou. Então, você citou dois casos aí, né, muito claros, o dado do desmatamento, essa questão da pobreza e do desmatamento, que é uma relação que não está provada. Também aí tem essa questão de não reconhecer os indígenas, né, que estavam em peso em Glasgow, e tudo isso mostra que o Brasil, infelizmente, está na contramão do mundo, inclusive na contramão dos acordos que assinou em Glasgow. Então agora a gente tem uma lição de casa enorme para fazer, que é bastante contraditória com os rumos do governo atual. Professor, muito se falou que na COP26 agora em Glasgow, lá na Escócia, não se avançou muito em relação a Paris. Eu queria que o senhor falasse para a gente de concreto o que isso realmente é fato ou não é fato. Nós só retificamos o que foi acordado em Paris ou teve algum avanço em relação a Paris?
Olha, como um todo, houve avanço desse acordo do desmatamento, mas que não são todos os países que tiveram, que aderiram, e do acordo do metano. Mas a gente ainda não resolveu a questão do financiamento, que é, afinal de contas, o dinheiro que vai sair dos países ricos para os países em desenvolvimento. A gente teve um avanço na regulação do mercado de carbono, mas assim, como eu falei no início, a gente não avançou para chegar ao que foi acordado no Acordo de Paris, né? De realmente garantir que a gente não vai passar desse 1,5 graus. Todos os compromissos dos países ficaram aquém disso. Inclusive, o Brasil levou uma nova meta de emissões, que ainda ficou verbal, né? O Brasil não submeteu essa por escrito, a gente não sabe exatamente nem como essa conta vai ser feita, mas a contribuição que o Brasil fez também não acrescenta nada a Paris, não tem nenhuma ambição nova. Infelizmente, nossa contribuição para o Acordo de Paris também é insuficiente para chegar a 1,5 graus. Então, no papel, houve avanços, mas na prática a gente ainda avançou pouco para chegar nas metas do Acordo de Paris. Professor, o senhor mencionou, você, é sempre, né, a mania que a gente tem de ser corretíssimo, né, enfim. Professor, você mencionou a ausência de Bolsonaro, claro, na pergunta anterior, na resposta anterior. Agora eu queria falar um pouco sobre a ausência de dois países, um deles a principal economia do mundo hoje, que é a China. China e Rússia. Biden criticou, inclusive, a ausência desses dois países na COP. Qual a avaliação do senhor? Sua avaliação? É um não comprometimento? Qual que é a sinalização possível? Ou ainda, é possível a gente fazer a mesma análise para a ausência de ambos ou as motivações são distintas? Olha, a questão dos países é realmente a questão da energia e da queima de combustíveis fósseis. A China quanto a Rússia ainda não querem se comprometer com uma mudança drástica da sua matriz energética e deixar de queimar carvão e explorar petróleo, no caso da Rússia. E por isso a ausência lá, porque esses dois países não querem se comprometer nos prazos que a gente precisa para essa mudança. Isso faz uma diferença enorme para a gente enfrentar a questão climática, né? A China é o principal emissor de gases de efeito de estufa do mundo, disparado, muito maior que os Estados Unidos, a Rússia, a Índia e o Brasil, que são os 5 primeiros, né? E a Rússia tem essa questão fundamental do gás e do petróleo. Então, a ausência desses dois países, dos seus presidentes, mostram que eles ainda não querem se comprometer com uma mudança brusca, o que compromete para o mundo inteiro a agenda climática. A questão climática é que, como a gente está falando de gases da atmosfera, o que um país faz ou deixa de fazer impacta todo mundo, não impacta só o seu próprio país. Por isso que a gente precisa de um acordo que todos os países assinem. Se a China não para de queimar carvão, vai acabar com a população que vive numa ilha no Pacífico, né? Essa é a consequência. A mesma coisa o desmatamento para o Brasil. Professor, eu quero fazer uma pergunta agora do ponto de vista, para tirar dúvida especificamente, e imagino que também seja a dúvida de milhares de telespectadores que nos acompanham aqui na TVT e também nos ouvem pela Rádio Brasil Atual, sobre os alertas de aquecimento global de a casa de 1,5 graus e 2 graus. O que pode acontecer no mundo, por exemplo, países que podem sumir do mapa especificamente. E no Brasil, as cidades litorâneas. Eu queria que o senhor trouxesse um retrato para a gente, um relato especificamente do quanto isso é verídico, do que realmente pode acontecer em caso não se cumpra todas as metas que devem ser feitas para que a temperatura do planeta não suba a 1 grau, 1,5 graus. Olha, o último relatório dos cientistas da ONU, né, que é o IPCC, é o órgão da ONU onde estão reunidos os cientistas do clima, foi lançado esse ano e é muito claro. O planeta já está mais quente, mais de 1 grau, e se está numa trajetória de chegar perto dos 3. De 1,5 graus ou 2, o que acontece? A gente vai ter o degelo, né? O nível do mar vai subir e o clima vai mudar. O que significa isso? Eventos extremos cada vez mais frequentes e mais intensos. Isso quer dizer seca, enchentes, ondas de calor que matam pessoas, ondas de frio que matam pessoas,
risco para a produção de alimentos, furacões, e óbvio que quem sofre primeiro e mais são as populações vulneráveis. No Brasil, quem vive no morro, quem vive na beira de rio, quem vive em região seca, em regiões muito quentes, isso tem a ver com a nossa crise hídrica, né, que a gente tem em várias regiões do Brasil, com a crise energética, já que muita da nossa energia elétrica vem dos rios. Então, isso impacta a gente no dia a dia de maneira muito dramática. Não é uma coisa que está longe do nosso dia a dia, as pessoas não percebem. E isso pode causar migrações no planeta, regiões que vão ter fome, que vão ter seca, que vai ser inviável a moradia de muitas pessoas, sem falar na natureza, né, de várias espécies que já estão em extinção. Imagina a vida de um esquimó, enfim. É uma mudança dramática na paisagem do planeta se a gente realmente ultrapassar esses 2 graus, e é nesse caminho e com muito mais risco de várias naturezas do que a gente vive hoje. Professor, eu queria falar também sobre matriz energética, porque é uma questão no Brasil, como você mencionou agora nessa tua resposta. A gente tem uma dependência de uma única matriz energética e a situação, a gente está vendo contas de energia alta e uma não valorização de outras possibilidades. Que espaço isso ocupou realmente na COP26, e qual é a avaliação geral sua hoje dessa dificuldade de ser mais múltiplo nas matrizes energéticas? Qual é a barreira aqui no Brasil? Olha, esse na COP foi central, né? A energia e o desmatamento são os 2 no mundo disparado, né? E, portanto, os países produtores de combustíveis fósseis, né, a Arábia Saudita, por exemplo, tem um papel fundamental e trava várias das negociações. O Brasil tem uma situação muito especial, como a gente já conversou. A gente tem uma grande parte da nossa matriz energética, da eletricidade que vem dos... tem crescido a participação tanto da energia solar quanto da eólica, e a gente tem um potencial enorme de produzir muito mais. Na parte dos combustíveis, a gente também tem os biocombustíveis, não só o etanol, mas também os biocombustíveis da soja, que podem substituir o petróleo. A gente já usa, né, experiência nisso. Então, a gente tem oportunidade no Brasil de expandir a produção de energia com uma dependência cada vez menor do petróleo, do gás, e do carvão já é muito marginal no Brasil. A gente ainda tem as termoelétricas, mas para isso a gente tem que ter muitas ações, por exemplo, de restauração florestal para garantir água nos rios e água nos reservatórios para gerar energia elétrica. E também nisso a gente está na contramão. Nós estamos desmatando ainda as nossas florestas, enquanto a gente precisa restaurar. Então, desmatar, restaurar suas florestas, investir em energia eólica e solar e nos biocombustíveis, até que a gente tenha a eletrificação do transporte, que vai chegar também mais rápido do que a gente imagina. Ou seja, está tudo interligado. Esse foi Luiz Fernando Guedes Pinto, professor da Escola Superior de Sustentabilidade e Conservação e diretor de conhecimento da Fundação SOS Mata Atlântica. Professor, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer e até a próxima. Um abraço, até a próxima.